Laura, 32 anos. Se a vida dela fosse um livro, seria um manual de instruções. Prática, organizada, com uma rotina tão precisa que o relógio suíço sentiria inveja. A vida de Laura era uma linha reta, previsível e, sejamos honestos, um pouquinho monótona. Ela gostava assim, sem surpresas, sem caos. Até que um dia o universo decidiu que já chegava de tanta ordem e atirou-lhe com o caos em cheio. Tudo começou numa terça-feira que tinha tudo para ser igual a todas as outras. Mas não foi. O despertador, o seu fiel aliado, traiu-a. Silêncio absoluto. Quando Laura abriu os olhos, o sol já ia alto e o pânico instalou-se. Atrasada, muito atrasada. Num turbilhão de movimentos descoordenados, ela saltou da cama, tropeçou no tapete que estava no mesmo sítio há 5 anos e assistiu em câmara lenta a sua chávena de café a fazer uma mancha abstrata e castanha na sua blusa impecavelmente branca. Perfeito, simplesmente perfeito, com o cabelo a desafiar a gravidade, e apareceu um ninho de pássaros que tinha acabado de enfrentar um furacão. Ela saiu de casa, resmungando contra o mundo. A porta do elevador abriu-se e lá estava ele. Miguel, o novo vizinho do 5º andar. Um mistério ambulante que se tinha mudado há 2 semanas e que ela só tinha visto de relance. Ele era o oposto dela. Um sorriso fácil que parecia permanentemente colado ao rosto, um cabelo propositadamente despenteado e um ar de quem levava a vida como uma grande piada. Ele olhou para ela, dos pés à cabeça, analisando o desastre ambulante que ela era naquela manhã. Laura preparou-se para o julgamento, para um olhar de pena, qualquer coisa, mas o que veio foi um sorriso ainda maior e uma frase que a desarmou por completo. Bom dia. Adorei o look, acordei e lutei pela vida. Laura sentiu o sangue a subir-lhe às bochechas. A audácia. Ela apenas conseguiu revirar os olhos com toda a força que tinha, esperando que o sarcasmo fosse visível a quilômetros. Ele riu. Uma risada genuína que ecoou no silêncio constrangedor do elevador. E ela odiou aquela risada. Odiou a forma como lhe soou agradável. Odiou a forma como ele não parecia minimamente intimidado pelo seu mau humor matinal. Para Laura, ele era a personificação do caos que ela tanto evitava. Mal sabia ela que o universo, com o seu sentido de humor peculiar, já tinha decidido que aquele encontro desastroso não era um acidente. Era o prólogo, o capítulo 1 de uma história que ela nunca pensou viver. Nos dias que se seguiram, os encontros tornaram-se inevitáveis. Era no elevador, no corredor, na padaria da esquina. Miguel parecia estar em todo o lado, sempre com um comentário espirituoso na ponta da língua. Essa cara séria é para assustar os problemas ou só a mim? Perguntou ele um dia, enquanto ela carregava as compras do supermercado. Laura limitou-se a bufar. Noutra ocasião, encontrou um post-it amarelo colado na sua porta com um desenho tosco de uma cara sorridente e a frase: "Sorrir não gasta eletricidade. Fica a dica." Ela arrancou o papel, amassou-o com raiva, mas não conseguiu evitar um micro-sorriso antes de o atirar para o lixo. Ela detestava admitir, mas a presença dele estava a abalar as suas estruturas perfeitamente construídas. Ele era imprevisível, barulhento e irritantemente otimista. Ele era tudo o que ela não era, e por alguma razão inexplicável, isso era fascinante. Aos poucos, as respostas monossilábicas de Laura começaram a transformar-se em frases curtas. O revirar de olhos passou a ser acompanhado por um suspiro que era quase um riso contido. Ela ainda não sabia, mas a sua fortaleza de previsibilidade estava a ser invadida. O amor não só bateu a porta, ele basicamente arrombou-a com um pé de cabra, um sorriso matreiro e uma piada parva. E Laura, contra todas as suas regras e toda a sua lógica, estava prestes a descobrir que o caos podia ser a coisa mais maravilhosamente organizada que alguma vez lhe acontecera. Alguns dias depois, lá estava eu, num encontro às cegas que a minha amiga insistiu em marcar. E que encontro, meus amigos! Que encontro! O cara era a personificação de tudo o que eu não queria.
Ele só falava dele mesmo, como se estivesse narrando a própria biografia para um prêmio Nobel inexistente. Para piorar, ele mastigava de boca aberta, num show de horrores gastronômicos que me fazia querer arrancar os meus próprios olhos. E a cereja, no topo deste bolo de desastres, ele solta a pérola. Sabe, Laura, mulheres independentes como você assustam os homens. Juro, por um segundo eu pensei que estava numa câmara escondida. A minha paciência, que já não era muita, evaporou. Eu não disse adeus, não dei desculpa, simplesmente levantei, dei as costas para o meu par do pesadelo e fugi em direção ao bar do restaurante. A minha única missão era encontrar um copo de vinho, um copo bem grande. Eu precisava de algo para apagar aquela noite da minha memória. Enquanto esperava, encostada no balcão, a cabeça a latejar, ouço uma voz familiar ao meu lado. Uau! Isso foi um encontro ou uma entrevista para entrar no inferno? Olhei para o lado e dei de cara com ele. Miguel. Aquele mesmo Miguel do supermercado com o mesmo sorriso irônico e o olhar divertido. E eu, que não ria de verdade há semanas, soltei uma gargalhada. Uma gargalhada alta, sincera, que veio lá do fundo da alma. Era um alívio tão grande que quase chorei. Ele não fez perguntas, não me julgou, apenas esperou eu recuperar o fôlego. A segunda opção, respondi finalmente, e acho que fui reprovada, graças a Deus. Ele sorriu e pediu 2 copos de vinho. E então nós começamos a conversar. E que conversa! Ele não falava só sobre si, ele queria saber de mim. Ele tinha um senso de humor afiado, inteligente, que transformava a minha noite desastrosa na melhor piada do mundo. Ele fez-me rir até a minha barriga doer. A cada história, a cada observação sarcástica sobre o mundo, eu sentia uma parte de mim a descongelar. Eu tentei, juro que tentei não gostar dele. Tentei lembrar do meu coração partido, da promessa que fiz a mim mesma de ficar sozinha. Tentei ver defeitos nele, o jeito que ele gesticulava demais, a maneira como o cabelo caía no olho dele. Mas cada tentativa era inútil. A verdade é que a cada risada, a cada olhar cúmplice trocado sobre o balcão daquele bar, eu estava a falhar miseravelmente na minha missão de não sentir nada. Eu estava a gostar dele, e estava a gostar muito. Eu, que tinha decidido fechar a porta para o amor, estava a ver alguém a conseguir abrir uma fresta. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti medo. Senti curiosidade para ver o que havia do outro lado. Mas será que eu teria coragem de realmente deixar alguém entrar de novo? Imagina a cena. Laura está num happy hour com os colegas de trabalho. Sabe aquele dia em que você só quer relaxar e acaba passando um pouquinho da conta? Pois é, Laura passou muito da conta. O bar vai esvaziando, um a um os colegas se despedem e ela fica ali meio perdida, tentando encontrar o equilíbrio que já tinha ido embora há horas. E quem estava no mesmo bar, observando tudo de longe? Miguel. Ele percebe que ela não está nada bem. Ele poderia simplesmente ir embora, fingir que não viu nada. Mas ele não faz isso. Ele se aproxima com cuidado e oferece ajuda para levá-la para casa. O caminho até o apartamento dela é uma verdadeira montanha-russa de emoções. Laura chora, depois solta uma gargalhada do nada. Começa a falar coisas que não fazem o menor sentido, tropeça a cada 2 passos. Em um momento hilário e constrangedor, ela agarra o casaco de Miguel, achando que é um gato, e começa a fazer carinho nele. Miguel, pacientemente, apenas sorri e a guia pelas ruas. Quando finalmente chegam ao apartamento, o inevitável acontece. A bebida toda resolve voltar. E é aí que Miguel mostra quem ele realmente é. Ele não entra em pânico, não faz cara de nojo. Ele age rápido. Segura o cabelo dela para não sujar, pega uma toalha úmida e limpa a roupa dela com um cuidado surpreendente. Ele a ajuda a se lavar, a troca de roupa, tudo com o máximo de respeito, sem um único toque que não fosse de puro cuidado. Ele a coloca na cama, a cobre com um edredom e, sem pensar 2 vezes, se ajeita no sofá da sala para passar a noite. Sem se aproveitar da situação, sem julgamentos, apenas cuidado. Na manhã seguinte, Laura acorda com uma dor de cabeça que parece que vai rachar o crânio. A boca seca, a memória embaçada, ela se levanta devagar, cambaleando até a sala. E a cena que ela vê a deixa em pânico. Miguel está ali,
sem camisa, tomando uma xícara de café como se fosse o dono da casa. O coração dela dispara. O que aconteceu? Ela não se lembra de nada. O desespero toma conta. Ela cobre o rosto com as mãos, morrendo de vergonha. Miguel olha para ela e, em vez de um olhar de acusação, ele abre um sorriso leve. Com muito bom humor, ele começa a contar a noite patética dela, detalhe por detalhe. A conversa sem sentido, o tropeço e, claro, o momento em que ela confundiu o casaco dele com um gato de rua. Laura quer que um buraco se abra no chão e a engula. Ela mal consegue olhar para ele, mas então ele se aproxima, entrega um copo de água e diz a frase que muda tudo. Relaxa, se eu fosse embora só porque vi alguém no seu pior dia, eu nunca teria amigo nenhum. E nesse instante, no meio da ressaca e da vergonha, Laura sente algo diferente. Não era pena, não era constrangimento, era conexão. Era o começo de algo novo, algo que nasceu não no melhor momento dela, mas no pior. E isso fazia toda a diferença. A partir daquele dia, tudo mudou. A partir daquele dia, tudo mudou. O que era um encontro acidental no corredor se transformou num ritual matinal. Tomar café juntos virou a melhor parte do meu dia. E as mensagens? Ah, as mensagens. Começamos a trocar as coisas mais idiotas do mundo, daquelas que você lê e não consegue evitar um sorriso bobo. A gente ria de tudo, literalmente de tudo. Uma piada sem graça, um tropeço na rua, um filme ruim na TV. Mas também discutíamos por nada. Uma discordância sobre o melhor sabor de pizza se transformava num debate acalorado, mas sempre acabava em risadas. Era um caos delicioso, uma bagunça que eu nunca soube que precisava. Aos poucos, fomos partilhando segredos, aqueles que a gente guarda a 7 chaves. Uma intimidade leve e natural foi crescendo entre nós, sem forçar, sem pressa. Era como se nossas almas já se conhecessem. Mas eu, claro, tentava resistir. Meu coração já tinha levado tanta pancada que a ideia de me entregar de novo era assustadora. E o Miguel? Ele percebia. Ele provocava, testava meus limites, mas sempre com um carinho que desarmava minhas defesas. Ele não empurrava, só mostrava que estava ali, esperando que eu abrisse a porta por conta própria. E então veio a noite da tempestade. Lembro como se fosse hoje. O céu desabou. Os trovões pareciam que iam rachar o prédio ao meio. E de repente, tudo escuro. A luz acabou. O pânico bateu forte. Eu tenho um medo irracional de escuro e tempestade desde criança. Sem pensar 2 vezes, corri para o corredor e bati na porta dele. O meu coração parecia que ia sair pela boca. Ele abriu, com uma calma que me contagiou na mesma hora. Assustada? Ele perguntou com um sorriso gentil. Eu só consegui concordar com a cabeça. Ele me puxou para dentro e, em poucos minutos, o apartamento dele estava iluminado por velas. A luz suave dançava nas paredes, criando um ambiente mágico. A gente sentou no chão da sala e a conversa fluiu no escuro. Falamos sobre medos, sonhos, sobre a vida. A gente riu, muito. E então, o silêncio. Mas não era um silêncio constrangedor. Era um silêncio que dizia tudo. Um silêncio cheio de cumplicidade, que nos aproximou ainda mais. A proximidade virou um toque sutil, a mão dele roçando na minha. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Ele se aproximou devagar, e o toque virou um beijo. Um beijo lento, quente, cheio de uma química que eu nunca tinha sentido antes. Era como se o mundo inteiro tivesse parado de girar e só existíssemos nós dois ali, à luz de velas. Meu coração disparou, uma mistura de medo e felicidade. Quando nos afastamos, ele sorriu, aquele sorriso que acabava comigo, e disse baixinho: finalmente. E eu soube, naquele exato momento, que não havia mais como resistir. O amor não só tinha batido na porta, ele tinha entrado e acendido todas as luzes que a escuridão da minha vida havia apagado. Bem-vindos de volta à nossa série O Amor Bateu na Porta e Eu Quase Não Abri. Quando tudo parecia finalmente encaixar-se, o universo decidiu testar a Laura. Lembram-se de como as coisas estavam aí bem? As conversas até tarde, as piadas internas, aquela química inegável a flutuar no ar. Era tudo tão perfeito que parecia bom demais para ser verdade. E talvez fosse. Um dia, ao chegar a casa, a Laura vê o Miguel no hall do prédio. Normal, certo? Errado.
Ele estava a conversar com uma mulher. E não era uma mulher qualquer. Era deslumbrante, alta, elegante, com um sorriso que podia iluminar uma cidade inteira. Estavam a rir, a tocar-se no braço de forma casual. Pareciam íntimos, demasiado íntimos. Naquele momento, o coração da Laura afundou. Todas as suas inseguranças vieram à tona de uma só vez. A voz na sua cabeça começou a gritar. Eu sabia. Era bom demais. Como é que eu pude pensar que alguém como ele ia interessar-se por mim? Ela não esperou para ouvir. Não quis saber quem era essa mulher. Simplesmente subiu para o seu apartamento, sentindo um nó na garganta e uma dor aguda no peito. O conto de fadas tinha acabado antes mesmo de começar. A partir daquele instante, a Laura ergueu um muro alto, impenetrável. Ela começou a evitá-lo. Se o via no corredor, fingia que estava ao telemóvel. As mensagens dele, lidas e ignoradas. As chamadas, rejeitadas. Ela queria mostrar que não se importava, que ele era apenas mais um vizinho. Mas por dentro, estava a desfazer-se. Cada mensagem ignorada era como uma pequena facada. Cada vez que o evitava, sentia-se vazia. Ela estava a magoar-se tanto quanto o estava a afastar. O Miguel, claro, não entendeu nada. De um dia para o outro, a mulher que partilhava segredos com ele no sofá às 3 da manhã, que ria das suas piadas sem graça, tinha se tornado uma estranha, fria e distante. Ele enviou mensagens a perguntar se estava tudo bem, se tinha feito alguma coisa de errado. A resposta era sempre o silêncio. A confusão dele transformou-se em preocupação e, finalmente, em frustração. Ele não ia desistir sem uma explicação. Uma noite, depois de dias deste silêncio torturante, a campainha da Laura tocou. Ela espreitou pelo olho mágico. Era ele. O coração dela acelerou. Uma parte dela queria abrir a porta e abraçá-lo. A outra queria gritar para ele ir embora. Ela hesitou, mas a insistência dele foi mais forte. Ela abriu a porta com a expressão mais indiferente que conseguiu forjar. Ele olhou para ela, a confusão estampada no rosto. Laura, o que se passa? O que é que eu fiz? A voz dele era genuína, magoada, e foi isso que quebrou a barreira da Laura. Toda a dor, toda a frustração e toda a insegurança que ela tinha guardado explodiram. O que tu fez? Ela repetiu, a voz a tremer de raiva e tristeza. Eu não quero ser a segunda opção de ninguém, Miguel. Se tem outra pessoa, tudo bem, mas seja honesto. Não me faça de idiota. As lágrimas que ela tanto segurou começaram a cair. Ela sentia-se ridícula, exposta, mas não conseguia parar. O Miguel olhou para ela, atônito por um segundo. E depois, ele riu. Não foi um riso de desdém ou de gozo. Foi um riso de alívio puro. Um riso que desarmou completamente a Laura. Ela ficou a olhar para ele, ainda mais confusa. Ele parou de rir, mas o sorriso continuou nos seus lábios. Aproximou-se dela, limpou-lhe uma lágrima com o polegar e disse com a voz mais suave do mundo: Laura, aquela era a minha irmã. Ela veio visitar-me de surpresa. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor preencheu o corredor. O cérebro da Laura tentava processar a informação. A irmã dele? A mulher deslumbrante era a irmã dele? O peso da sua suposição caiu sobre ela como uma tonelada. A vergonha subiu corando seu rosto. Ela sentiu-se a pessoa mais idiota do planeta. Um riso nervoso escapou-lhe, uma mistura de alívio e embaraço. Miguel continuou a sorrir. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando-a a olhar para ele. Laura, me ouve, disse ele, sério agora. Se eu tivesse uma segunda opção, eu nunca teria ficado no teu sofá a te ouvir cantar músicas inventadas às 3 da manhã. Aquela frase. Foi tudo. Foi a prova de que ele a via, de que ele prestava atenção, de que aqueles momentos significavam tanto para ele como para ela. As lágrimas dela agora eram de alívio. Eles riram juntos, uma risada genuína que lavou toda a atenção. Ele puxou-a para um abraço apertado, um daqueles abraços que consertam tudo. E ali, no meio do corredor, com o rímel borrado e o coração a mil, eles beijaram-se. Um beijo que não era de início, mas de recomeço. Um beijo que dizia: estamos juntos nisto, apesar das nossas inseguranças e dos nossos medos. O amor tinha batido a porta, e desta vez,
Felizmente, a Laura abriu. Chegamos ao fim da nossa jornada com O Amor Bateu na Porta. E que final, hein? Um final feliz, um final doce, um final que era só deles, mas que a gente sentiu como se fosse nosso também. A porta que se abriu para um amor que transformou tudo. Muito obrigada por acompanharem essa aventura comigo. Não se esqueçam de se inscrever para não perder as próximas histórias que vamos descobrir juntos. Te espero no próximo vídeo e até a próxima.